queridos amigos e amigas. Vamos para mais um lado a lado? Então, olha só, dar ou não dar a chupeta para o bebê? Essa é uma questão que atormenta muitas mães de recém-nascidos e também futuras mamães. Para nos ajudar com esta questão e outras questões relacionadas à fala da criança, eu convidei para o programa de hoje a fonoaudióloga Emilce Merlin Servilha. Bem-vinda, Emilce, mais uma vez aqui ao lado a lado. Tudo bem, prazer estar aqui com você, Mirna, e com todo o pessoal, né, que assiste seu programa, os seus vídeos, que são tão interessantes. Mas então, Emilce, acabe com essa nossa questão aí, dar ou não dar a chupeta para o bebê? Olha aqui, a gente precisa considerar que a chupeta virou um objeto cultural. Quando se faz um chá de bebê, né, que se faz muito agora, as pessoas dão de presente as chupetas. Então, virou um presente, compra uma chupeta bonita, ortodôntica, né, bacana, tal, com bicho e tudo mais. E mamadeiras também. Uhum. Né? E a gente que estudou sobre esse assunto, a gente é super contra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando o bebê nasce, a boquinha dele tá linda, perfeita. Na verdade, o que acontece é que o queixo do bebê é um pouco mais para trás, tá? Ele nasce um pouquinho mais para trás. Não, é normal, não é um defeito nenhum. Quando ele mama no peito da mãe, esse queixinho que tá para trás vem para frente. E ele vai proporcionar uma situação adequada para emergência dos dentes, para erupção dos dentes. Quando o bebê usa chupeta ou usa mamadeira, esse movimento específico que só é feito com a musculatura da boquinha e com a língua do bebê, para trazer essa mandíbula para frente, não acontece. Não acontece? Não. Veja bem, recentes estudos queriam saber como é que o bebê suga, por exemplo, uma chupeta, uma mamadeira, o bico no peito da mãe, o mamilo da mãe, vários objetos. E eles descobriram que a gente suga diferentemente cada objeto. Só que aquele que é mais perfeito para proporcionar um desenvolvimento harmônico da face do bebê, para a erupção dos dentes e depois da fala, é a sucção no peito da mãe e não nos outros lugares. Claro que muita gente não sabe disso. Mas nem aquelas mamadeiras e chupetas de bico formato anatômico? Não. Não também? Por quê? Porque, pena que eu não tenha trazido uma foto ilustrativa. Quando a mãe dá o peito pro bebê, ele não suga só o bico, ele suga aquela parte também escura. E aí o que acontece? Aquele bico que era relativamente pequeno, ele fica comprido. Ele fica uma coisa comprida que vai bem próximo da garganta do bebê. O que não acontece com os outros instrumentos. Se você dá, por exemplo, uma mamadeira, mesmo que seja mais ortodôntica, mais estudada, ela é plástico, ela é de um material mais duro, não tem a flexibilidade, não se molda a boca do bebê. Então, o que acontece? Estudos biográficos que colocaram, né, eletrodos quando o bebê estava mamando, tudo, descobriram que apenas os movimentos no peito da mãe fazem com que a criança tenha um desenvolvimento harmônico. Então, essa é uma questão. A outra questão é assim, a chupeta, para nós, a gente acha como, assim, a primeira mentira que a mãe conta para o bebê. Porque o bebê, ele quer sugar e que venha alguma coisa nutritiva. E aí você coloca aquela coisa, primeiro você dá o peito, aí, ai, nossa, vem um leite gostoso, tal, o colostro. Depois tem uma chupeta que ele fica só sugando e não sai nada.
Mas é um consolo, né, Nilce? Porque veja, senão a mãe vai ter que ficar o tempo todo amamentando, porque, segundo consta, o bebê tem essa necessidade de sugar. O que a gente faz com essa necessidade de sugar, então? Primeiro, A gente não, que eu não tenho mais filho pequeno, sim, mas o que as mães fazem? Sim, a gente tem que lembrar o seguinte, você já percebeu que quando a criança está amamando no peito, eles até suam, dá pra ver assim umas gotículas de suor no narizinho deles? Uhum. Aquela coisa mais linda, né? Que a gente quer apertar mesmo, de tão lindos que eles são. Porque se faz muita força. Não é uma coisa simples mamar no peito. Diferentemente da mamadeira e da chupeta. Porque aquilo lá é uma coisa que primeiro, que a musculatura não é a mesma. Segundo, que ele não precisa fazer força nenhuma. Então, o que acontece? Quando você dá a chupeta e a mamadeira, o bebê fica sempre com a vontade de sugar que não foi resolvida. É claro, o bebê conhece o mundo pela boca. Não é verdade? É. E ele tem a necessidade de sucção. Mas às vezes o bebê está irritado e a gente não aguenta o bebê chorando porque a gente fica com dó. O que será que está acontecendo com ele e tal? Muitas vezes ele quer um aconchego. Ele não quer uma chupeta. Quando ele chora, ele está falando alguma coisa para você. Tô sujo, tô com fome, tô com medo, tô com frio. Sei lá, tem várias questões ali que podem estar acontecendo com o bebê. E a mãe põe a chupeta. Quer dizer, eu tô falando com você que eu tenho uma necessidade, o que você faz? Você tapa a minha boca? Olhando dessa Dessa forma. perspectiva, sim, claro que as mães não sabem. Claro que o bebê fica quietinho quando você dá uma chupeta, né? Mas o que a gente orienta é assim, o bebê tá, sabe, irritado, você já deu o peito, ele tá bem, ele não tá mais com fome. Você já viu, ele não tá com febre, ele não tá sujo, tá tudo bem com ele, tá tudo... Aconchega o bebê aqui no peito. É que o mundo de hoje, as mães trabalham, as mães fazem isso, as mães fazem aquilo. É muito rápido, né? Muita coisa para fazer. Exatamente. Veja, ainda nós não conseguimos no Brasil os 6 meses para as mães ficarem em casa com o bebê. Né? Para poder amamentar. Exatamente. Meses, né? Então, a mãe, imagina, por exemplo, uma diarista. Em 15 dias ela está fazendo a faxina de novo. Ou leva o bebê, ou dá uma mamadeira. Ou seja, o mundo de hoje transformou muito a relação. Entendi, mas veja bem, Nilce, e as coitadas das mães que já deram chupeta para o bebê, já deram mamadeira, né? Tem um consolo para elas, porque elas fizeram tudo errado, então? Não, porque elas são influenciadas pelo ambiente, pela cultura. Eu trabalhei muito tempo na PUC de Campinas, no Hospital Celso Pierro. Quando a mãe levava uma chupeta bem linda pro bebê dela, e a gente atendia os bebês assim, de 1 dia, 2 dias, tá? E ela falava, olha, mãe, o que você trouxe aí e tal? Você ganhou muita coisa. Olha, eu ganhei essa chupeta linda, né? Ou então o pai trazia, eu dizia, olha, quanto que essa chupeta custou? Vamos imaginar, por exemplo, que tenha custado um absurdo, não é esse preço, R$200, né? Uma chupeta, que seria um preço exorbitante, né? Absurdo. Ela vai estragar a boquinha linda do teu filho. E aí, quando ele chegar lá na frente, você vai ter que colocar um aparelho ortodôntico, você vai gastar no mínimo R$10 mil. No mínimo. Será que vale a pena? Aí as mães ficavam pensando. Não, jogavam fora a chupeta. Só que o que acontece é assim, o bebê chora, quando a mãe está no hospital, os profissionais da saúde controlam, orientam, pegam o bebê, aconchegam, pedem para a mãe tirar, né, a roupa, deixar assim, ficar com o peito nu e colocar o bebê aqui. Porque se ele colocar a orelhinha aqui no peito da mãe, ele vai escutar o coração dela, que é o som que ele escutava quando ele estava na barriga dela. Então ele vai se acalmar. Quem deu a madeira e a chupeta, acabou, não tem problema. Porque já deu. Já deu mesmo, né? Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó. Se você come presunto ou um pedaço de carne na Sexta-feira Santa e você não lembra que é Semana Santa, tudo bem, Deus perdoa.
Mas se você fala, hoje é semana, sexta-feira santa, eu vou comer uma carne, pra quem acredita, pra quem, né, tem esse... Aí é um pecado. Por quê? Você já sabia e você insistiu no erro. Então quem deu, deu. Ai, porque... Mãe, não tem problema. Agora, quando você tiver seus netos, você vai ter uma postura diferente. E, Emilce, quando a mãe não consegue mesmo amamentar, não tem leite, né? Aí pode entrar com a mamadeira ou também não? Olha, é raríssimo mães que não tem leite. É que começa uma pressão, né? Ai, não tem leite. Porque, veja, quando o bebê nasce, o leite não jorra já. Não, ele vem depois. Ele demora uns dias até, 3, né? 4 dias. Aí o bebê, o que a mãe tem? O colostro, que é um antibiótico, é um remédio pro filho dela, né? Aliás, vai proteger das doenças e tal. É super maravilhoso. Mas sempre tem alguém que fala, ai, o bebê tá chorando porque esse leitinho aí seu... É fraco. Nossa, esse leite é fraco. Olha, você quer que seu filho morra? Você imagina uma mãe de primeira viagem, desesperada, preocupada com o seu bebê. Aí o que ela faz? Ela dá um chá, ela complementa com a mamadeira. Então não tem essa coisa, não tem leite. Raríssimas. E outra coisa, o leite fraco. Não é o leite fraco. Por que o bebê mama e tem fome logo? Porque é um produto que você toma e rapidamente é absorvido totalmente. Imagina, quando você come uma feijoada, você não dorme e fica, às vezes, 4, 5 horas sem comer nada, porque, né, a barriga ficou assim. Fica que nem jiboia. Jiboia, isso mesmo. Agora, se você come uma salada, só uma saladinha, logo você não tem fome. Por quê? Porque isso teve uma digestão rápida. Aí, quando o bebê, né, tem fome logo, normalmente as vós falam assim, tá vendo, esse bebê, seu leite é fraco. Tá com fome. Tá com fome. Dê um pouquinho de leite, você vai ver. Aí a mãe dá o leite fórmula. Esses que vendem no supermercado. Que a gente nem fala o nome, tá? Pra não fazer propaganda. Tá. A gente fala fórmula. Toma. O que o neném faz? Ele dorme uma noite inteira. Por quê? Porque ele comeu uma feijoada. Aquele leite que tinha proteína da vaca. Não tinha leite de mãe. Muitas pessoas acham que o leite que a gente compra no supermercado é leite de mãe, sabia? Acho que é leite materno, e não é. Aí ele toma uma carga de gordura e de proteína, que ele demora dias, às vezes, para metabolizar tudo isso. Por isso que ele dorme. Aí fala, tá vendo? Era a fome. Não era fome. É que ele comeu uma coisa muito pesada. Então, é importante que as mães saibam disso, né? E tem um outro aspecto, né, Emilce, que além de fazer bem para a criança, amamentar é muito gostoso. Né? Eu amamentei meus 2 filhos e, assim, é um ato, assim, muito prazeroso, mesmo. E você sabe que com a indústria dos leites, né? Você sabe que tem um leite, que tem aí no supermercado, que estava escrito maternizado. Maternizado? Para dizer, olha, é leite de mãe, pode dar para o seu filho. Até que a Unicef entrou com um processo e fez tirar. Não deixa. Não deixa para fazer propaganda enganosa. Exatamente. Então, é leite de vaca. Quando eu falo isso para as mães lá na PUC, o pessoal fala, mas não é leite de mãe? Claro que não, é leite de vaca. Ô Emilce, vamos supor assim uma criança que a mãe realmente não tem leite, né? Ou que está em fase de desmame e tal. Nessas duas situações, vai direto pro copo, mesmo quando é bebezinho? Olha, lá na faculdade, a gente pega bebê prematuro, pititico, tá? Porque prematuro é baixo peso, nasce 900 gramas, daí aí a gente espera a criança ter porque o pulmão não tá pronto, tem que ficar lá tomando soro, tomando medicamento para o pulmão amadurecer, tem que ter um tempo lá até ele ficar mais estabilizado, a gente dá em copinho de café. Naquele copinho plástico bem de molinho, café, né? Põe assim, eles lambem. Mas isso aí, imagina para uma mãe trabalhadora, né? É complicado. Difícil, então, né?
O que a gente orienta? Se a mãe realmente não tem como amamentar, imagine uma mãe que teve um problema grave e ficou na UTI. Imagina, ela está na UTI, ali desacordada, em coma. O que vai acontecer? Se o bebê estiver na maternidade, eles vão pegar o banco de leite e vão dar no copinho desse bebê. Tá? O banco de leite tem o leite materno, só que ele não protege mais o bebê contra doenças. Quem protege o bebê contra doenças é o leite da mãe. Da própria mãe. Tomando ali. Claro, se a mãe está na UTI, não tem como tirar o leite da mãe. Ela está na UTI, está numa situação grave. É uma situação diferenciada. Não, assim, claro. né? Mas é raríssimo isso. Aí, eles pegam o banco de leite. Só que, quando as mães doam leite para o banco de leite, eles pasteurizam. Então, toda aquela proteção que ele podia ter, ele não vai ter. Mas as proteínas, o leite mesmo, né? Os componentes que vão nutrir o bebê, hidratar o bebê, estão lá. Outra coisa que eu queria lembrar. Se você tem um bebê de 2 meses, o leite da mãe está para uma criança de 2 meses. Se você tem um bebê de 3 meses, o leite está para 3 meses. 6 meses, 6 meses. Bebê que acabou de nascer, o leite é para o bebê. Então, o leite vai se modificando. De acordo com a necessidade e o desenvolvimento E o bebê. do bebê. E olha, o leite materno é considerado o melhor alimento do mundo. É o primeiro. Agora, não custa nada. Limpinho, quentinho na temperatura. Por que dá mamadeira? Você tem que esterilizar, você tem que preparar o leite. Custa caríssimo o leite, porque o bebê, à medida que vai crescendo, vai bebendo cada vez mais. Tem que desinfetar tudo, porque ele pega um monte de bactérias, se você não esterilizar. Então, gente... Então, Emilce, nada de chupeta e nada de mamadeira, leite do peito. É o ideal. Não, é o melhor alimento do mundo. Gratuito, limpo, quente, prontinho. E depois, e o vínculo? E com carinho, e né? O vínculo da mãe. E vem com carinho junto, E né? o vínculo que a mãe vai ter. Pesquisas mais recentes mostram crianças, adultos, né, que foram amamentados. Assim, crianças que foram amamentadas, aí acompanhar essas crianças. Crianças mais seguras, crianças mais inteligentes, crianças que sabem decidir, crianças calmas, que sabem dialogar, já não vai querer resolver a coisa no muque, né, no soco, entendeu? Por conta desse afeto todo, né? Mas claro, recebeu lá do no alimento começo. que recebeu. Emilce, ainda com relação não deixando um pouco de lado aí a questão da mamadeira e da chupeta, eu queria falar sobre os testes que tem agora já na maternidade e que previnem alguns problemas de fala. Sim. Parece que é um teste da orelhinha, é isso? Isso. Fala pra gente desses testes. Um teste que já foi instituído há já alguns anos, acho que foi no governo Lula, que ele... É que a gente sempre fala do presidente que autorizou, porque nossa profissão foi reconhecida pelo Médici. Então a gente sempre recorre à pessoa que fez que autorizou, né, esse exame. O teste da orelhinha é feito no 2º dia de vida e ele é feito praticamente deveria ser feito em todos os hospitais do Brasil, porque ele é lei, não é mais assim, eu quero, não quero, não. É lei. E ele faz um diagnóstico se a criança é surda. Então, se a criança vai no 2º dia de vida e ela não passa no teste, às vezes pode ser mecônio, pode ser... mecônio não, pode ser alguma substância, porque ele estava numa bolsa de água, né, de líquido amniótico, pode ser que esteja ainda alguma coisa, uma secreção, sim. Aí ele vai, repete-se esse exame. Se ele passa, por quê? Porque antigamente se detectava deficiência auditiva com
4, 5 anos de idade. Então a criança perdeu de 0 a 4, de 0 a 6, 0 a 8, depende, né? Todo esse tempo sem ouvir. E se ele agora, ele não passa, ele vai para os outros testes, se detecta que realmente é uma surdez, a criança é aparelhada com 6 meses de vida. E ela tem o desenvolvimento praticamente normal. Porque ela passou a ouvir. Porque ela não ouvia nada. Você tira essa defasagem que ela teria, Não. né? E de 4 anos. Essa defasagem nunca é recuperada. Porque são também nos primeiros anos de vida que é a Imagina. fase de maior desenvolvimento. Exatamente, Né? porque a criança está aprendendo. Agora não. É 6 meses. Olha, eu não vou falar que isso é realidade total no Brasil, porque tem lugar que nem tem o teste da orelhinha, tá? Sabe? O SUS dá o aparelho. Detectado, o SUS dá o aparelho. Agora, no governo, acho que foi não sei se da Dilma, não tenho certeza absoluta, acho que foi da Dilma. Foi aprovado o teste da linguinha. O que é o teste da linguinha? Então, olha, eu também é obrigatório em todos os hospitais, nas maternidades. Mas a gente não sabe se todo lugar do Brasil faz. O que acontece? Às vezes o bebê é colocado no peito e ele tem o freio da língua muito curto ou grudado. E ele tem uma dificuldade de sucção, que vai lá na frente, primeiro vai dificultar a sucção. Segundo, vai também prejudicar a fala lá na frente, quando o bebê começar a falar, a criança, né, começar a falar. Esse teste, contrariamente ao teste da orelhinha, que eu acho assim, coisa mais maravilhosa que a gente conseguiu no Brasil, eu tenho um pouco de receio desse teste. Por quê? Por quê, Milcia? Porque muitas vezes vai ter que fazer uma cisão embaixo da língua. Da linguinha, né? Do bebê. Você imagina o que significa para um bebê que acabou de nascer já passar por uma cirurgia? E o procedimento é esse, é feito logo que ele é Isso, detectado. se faz, né, o exame, aí passa-se a agenda com o médico otorrinolaringologista, para fazer essa cisão. Eu acho que, qual que é o meu medo? Que muitos não precisem. E que seja feito assim mesmo, né? Isso que é meu medo. Problema. Veja. Com que idade seria mais ou menos, então, ideal fazer o corte desse freio? Se a mãe percebe que essa criança não está sugando de jeito nenhum. Porque veja, essas estruturas são estruturas moles. Pensa, quando você vai beber um líquido numa garrafa, não é, a garrafa tem uma boca grande, não é? Para você tomar um refrigerante. Você tem que fazer todo um ajuste na sua boca, senão cai tudo em você, não é? O bebê também tem essa habilidade de ir moldando até conseguir pegar. Então, eu tenho preocupação com relação a isso. Por quê? Porque vai doer. Vai fazer massagem. Vai ter que fazer massagem, senão gruda de novo. Ele pode ficar assim meio... a relação... Ter dificuldade de mamar por conta de... E a relação mãe-bebê, como fica? Com essa dor? Se a mãe que vai fazer ali a massagem, eu tenho um pouco de preocupação. Veja, você não detectar uma deficiência auditiva traz um prejuízo gravíssimo para o indivíduo, para o bebê. Gravíssimo. Porque ele perde, se ele for detectado lá com 2, 3, 4 anos, você vai ter um prejuízo mais gigante para a vida dele. Para a escola, para a relação social, para tudo, para a relação com as pessoas. Porque ele não escuta nada, ele não é entendido. Agora... Mas a mãe pode, no caso do teste da linguinha, a mãe pode dizer não, né? Não quero que faça já, quando vou esperar, acho que eu não quero. Então, veja, eu acho que precisa avaliar muito bem. O teste é bom, é importante, detecta precocemente um problema, mas quando fala da cirurgia, eu fico muito preocupada. Aí vai de cada mãe decidir o que vai fazer. E de cada fonoaudiólogo que faz o exame e do médico que vai operar.
sabe? Então, se avalia vários bebês na maternidade. Eu tô falando uma posição pessoal, não da classe fonoaudiológica. A classe fonoaudiológica gostou muito, porque melhorou acrescentou ainda mais o exame que a gente faz. Quando o fonoaudiólogo faz o exame no bebê, ele pode perceber, por exemplo, que o bebê, quando vai succionar o peito da mãe, ele não suga, ele morde. Ou a língua que devia estar na frente, está lá atrás. E aí o fonoaudiólogo, nessa hora, vai fazer movimentos que vão fazer com que a postura da boca, dos lábios, da língua, voltem a ser corretas. Então, não é só o teste da língua, o teste da língua também é importantíssimo, claro, desde que se faça uma análise bem criteriosa se vai para cirurgia ou não. Mas também tem que ser feita uma análise se a língua está na posição correta. Porque ele fala, mãe, olha, a amamentação é ótima, é linda, faça. E ela não consegue? Então, a fonoaudióloga pode ajudar nessas questões de que a criança não pega o peito, muito, né? Porque tem uma posição que é específica, correta, para ele conseguir tirar o leite. Porque o leite está lá, mas ele não sai. Ele tem que ser tirado. E para ser tirado, tem que ser feito um movimento específico com a língua e com o lábio. Então, se o movimento estiver errado, por exemplo, a língua não está para frente, está para trás, ele não tira. Se ele, em vez de sugar, morder, não sai. Aí o bebê chora. Chora porque tem fome. E a mãe, se for e a mãe desespera. Viagem, também chora. Com certeza absoluta. Com certeza. E outra coisa, machuca muito o peito da mãe. É. E aí fala, ai, dá mamadeira, porque olha, acho que meu leite... É porque se o peito fica rachado, aí dói para amamentar muito. E a mãe desiste logo, né? Por isso, a importância do fonoaudiólogo também acompanhar depois que sai da maternidade. Porque quando a mãe está na maternidade, tem um monte de gente passando ali. Quando ela vai para casa, ela vai sozinha. É. E aí, se o bebê tiver alguma dificuldade de succionar que não foi detectado no hospital, porque tem hospital também que não tem fonoaudiólogo para avaliar e tal. Aí a mãe vai ter problema. Aí o que a mãe faz? Entra com a mamadeira. Mas por quê? Porque ela não teve apoio. A mãe não é culpada. A mãe é uma vítima também, no meu entender. Porque ela não teve uma pessoa que ajudou. Ainda precisamos caminhar bastante para a questão da amamentação, né? E a questão do trabalhista também. Que o correto seria a mãe ficar até 6 meses. 6 meses é o que a Organização Mundial de Saúde pede para que a criança seja amamentada sem água, sem chá. Exclusivamente do leite materno, né? Porque fica, olha, eu vou tá tão calor, vamos dar uma chuquinha de água. O que acontece? Ela sabe succionar o peito. Quando a pessoa dá a chuquinha, ela vai sugar de outro jeito. Lembra que eu falei? Cada objeto você suga de um jeito? Começa a haver confusão. Confusão de bicos. Eu dou um pouco de leite, mas depois eu dou um pouco de mamadeira para complementar. Não. Porque imediatamente ela vai largar o peito. O peito tem que fazer uma força para succionar e tirar. O leite não. O furinho da chuquinha da mamadeira é bem maior, né? Tem mães que cortam. Cortam! Fica um rombo. Aí a criança às vezes até afoga. Então, ele vai alargar. Só que o movimento que ele precisava fazer, ele não vai fazer mais. Outra coisa, o leite de vaca é extremamente alergênico. A criança começa a ficar de boca aberta. E se a boca está aberta, onde que a língua está? Para fora. Sendo que quando a criança mama no peito da mãe, boquinha fechada, respiração pelo nariz. Aí a respiração bucal, que traz problemas graves para a criança. Por quê? Alergia, catarro, toda hora resfriado, tem que fazer toda hora inalação, sabe? Às vezes infecciona o ouvido direto. Respiração bucal é um caso urgente. Por quê? Porque quando a criança
usa chupeta e mamadeira, né? A língua nunca fica no lugar, porque se imagina se você ficar todo o tempo com uma bala na boca. A sua língua não fica no lugar correto que ela tem que ficar. E aqui tem criança que fica todo o tempo de chupeta. E a mãe amarra uma fralda para não perder, só que quando a criança suga, essa fralda faz peso e puxa o dente para frente. Jamais pode ser colocada uma fralda numa chupeta, jamais. Porque puxa os dentes para frente. Quer dizer, aquele dente que ia nascer direitinho, ele vai ficar para frente. Então, assim que pai e mãe cismar, né? Os pais são os primeiros da que respiração percebem. vocal, teria que já levar mesmo Leva, pro fono. isso. Alguns profissionais, eles gostam de esperar um pouco, até que a criança entre na escola e tal. Mas, às vezes, quando a criança está na escola, já é muito tarde. Os problemas já se instalaram. Tirar uma chupeta de uma criança de 4 anos, eu vi coisas assim, dificílimas no consultório. É mais difícil mesmo. Porque ele pegou um vício. É como fumar, é como comer, é como, sei lá, alguma coisa aí que é um vício. Você veja que a pessoa fala, quando você fala para alguém que fuma, pare de fumar, ela fala, pelo amor de Deus, eu não sou capaz de parar de fumar. A criança também. Aí chora a mãe, chora o pai, chora a criança. A criança fica irritada. Por quê? Então, ela fica com uma síndrome de abstinência da chupeta. Mas quem que colocou a chupeta na boca dessa criança? Então, Emilce, antigamente se falava que se você deu a chupeta, era para você tirar com 1 aninho. Que com 1 aninho a criança não teria, assim, toda essa consciência da falta, né, da chupeta. Então, vamos supor, uma mãe deu a chupeta para a criança. É isso? Continua sendo essa indicação? Tirar o primeiro aninho? A minha primeira educação é não dê. Não dê. Aconchegue, converse com a criança, cante, leve para cá. Quem tem bebê, fez opção por ter uma criança, tem uma responsabilidade com esse novo ser aí. Tá, mas e se deu? Não, se deu, deu. Aí o que acontece? Primeira coisa, reduzir o número de chupetas. Porque a criança vai no quarto, tem 2. Vai no banheiro, tem 1. Vai na sala, tem 4. Uma chupeta. Uma só. E quando a criança não está chupando, guardado num lugar não escondido. Mas, por exemplo, dentro de uma gaveta. A criança pode saber que está lá. Mas tem uma. Se perder, você sabe que a mãe vai saber que ela não vai dormir de noite, né? Não é? Então tem várias técnicas que a gente usa para tirar a chupeta. Primeira coisa, tirar uma chupeta só. O resto tem na casa da avó, na casa da tia, na casa da amiga. Todas essas têm que ser jogadas fora. A criança pergunta, quando ela é maiorzinha, 1 ano ainda não, aquela amarela, eu falo sempre assim, caiu no chão, o gato tinha feito uma sujeira ali, caiu, joguei fora, porque, meu Deus, você queria chupar aquela chupeta lá? Não, tá louco, joguei fora. E aí a mãe vai se livrando. As mães não se livram, as mães escondem. Eu falo, mãe, jogue fora, mas as mães têm medos. Elas têm um pouco de receio. Porque na hora de dormir, quando começa o show que não consegue dormir, né? A criança dá show que não consegue dormir, a mãe faz o quê? Vai lá. Vai lá e pega. Isso aí. Então, primeiro tem que ter muita força de vontade de tirar mesmo, né? Então, mas é um sofrimento para a mãe e para as crianças. Então, melhor não dar, né? Não dê chupeta, não dê mamadeira. Até 6 meses é amamentação. 6 meses, papa. Tinha uma amiga que dizia assim, quando a natureza mostra os dentinhos, né? Quando aparecem os dentinhos, a natureza diz assim, já posso comer, já posso morder. Me dê uma bolachinha, me dê uma papa, me dê... uma frutinha. Isso, uma frutinha. Então, acabou a amamentação em 6 meses, a Organização Mundial de Saúde fala para dar até 2 anos, mas complementar. Né? Então, aí começa, aí come papa, aí à noite a criança quer, dá à noite. Que ela tá tranquila e tal. Complementar. Mas aí a mãe pensa que depois dos 6 meses ela entra com a mamadeira. Não! Ela entra com a papa e acabou-se. Não tem chupeta, não tem mamadeira, peito,
papa. Aí comida, acabou. Muito bom, Emilce. Eu vou explorar um pouquinho mais você, Por favor. né, antes de finalizar, porque eu sei que as fonoaudiólogas estão desenvolvendo um trabalho muito importante agora, nessa época de pandemia, não é? E eu queria que você falasse sobre esse trabalho antes da gente terminar. Isso. Ai, obrigada pela pergunta. Nós, fonoaudiólogas, nunca trabalhamos com Covid porque o Covid não existia, tá certo? Só que os pacientes que estão com Covid, eles têm uma fraqueza muito grande. E por serem entubados, principalmente aqueles entubados, eles têm uma fraqueza da musculatura. Então eles começam a engasgar. Quando eles estão melhores, porque não quando está entubado, eles não têm condição, né? Mas quando eles começam a tirar o tubo, já está um pouquinho melhor, eles não conseguem comer. De fraqueza nessa musculatura. Então quando põe a comida, eles engasgam. Então eles têm disfagia. E quando entuba, né? Também não é um processo... É um processo importante e necessário, mas é agressivo. Tanto que dá uma medicação para a pessoa relaxar e poder entubar. Sedar, né? Pode dar um problema de voz. Muitos têm problema de voz. Rouquidão. Então, hoje, os fonoaudiólogos estão nas UTIs, trabalhando para resgatar a alimentação oral, né, com os pacientes e fortalecendo essa musculatura, com todo o perigo que isso traz para o profissional, né? Para o médico, para a enfermeira. Agora o fonoaudiólogo também está lá. Na linha de frente. Na linha de frente. Tem uma aluna que me falou isso agora, ela está trabalhando na Casa de Saúde aqui de Campinas, uma ex-aluna muito querida. Ela falou, eu estou trabalhando com o Covid. Eu estou lá na UTI e depois acompanha. Depois que o paciente já sai, também ela vai acompanhando até que ele volte a comer normal e volte a falar normalmente. Porque a voz fica muito soprosa, muito rouca por causa da intubação longa. E eles estão trabalhando nessas duas frentes. E eu achei assim, eu fiquei muito orgulhosa, mas muito orgulhosa. Porque está salvando, né? Está ajudando a salvar as vidas. Então, nossa, essa profissão que eu escolhi... Que você ama, é de amor, é amor, assim, amor eterno, né? Emilce, eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez no Lado a Lado, né? Parabenizar, através da sua pessoa, pela sua pessoa, todas as fonoaudiólogas que estão aí trabalhando na linha de frente do Covid e frisar aqui que nada de chupeta, né? Nada de mamadeira, mas as mães, leite materno. E também as mães, sabe, se fez com o filho, deu. O outro que você tiver, não dê, né? Mas não se sintam culpadas, porque elas não tiveram ajuda, não tiveram informação. Então elas também não podem ser, né? Crucificadas, né? De jeito nenhum. As mães são as melhores do mundo. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada por todos que puderem ver esse vídeo e que possa ter ajudado de alguma forma. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 ou 524 da NET ou pelo YouTube. Sua companhia, você sabe. É sempre um prazer para mim. Beijo no seu coração. Até semana que vem.